Popularmente chamados de transtornos de personalidades múltiplas, o transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, é uma psicopatologia que atinge a consciência do indivíduo, além da memória, percepção da própria identidade, emoção, controle de movimentos e de comportamentos. Ele é causado por questões emocionais e não biológicas, e a explicação aceita para explicá-lo hoje é que ele é decorrente de traumas ou causado por um estresse emocional muito grande. Hoje nós vamos falar sobre o filme Fragmentado e como esse transtorno de personalidade se mostra no filme afetando o protagonista Kevin. Esse é o canal Analisando Personagens. Eu sou o Alan, estudante de psicologia, e se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like e se inscreve se não for inscrito e aperta o sininho para não perder nenhuma novidade. Avisando também que esse vídeo contém spoilers do filme Fragmentado. E sem mais, bora pro vídeo. Kevin é um garoto comum, exceto pelas 24 personalidades que habitam nele. Segundo o filme, tudo começou com os traumas de infância de Kevin. Sua mãe o castigava de uma forma extremamente desproporcional e, pelo que o filme mostra, com muita frequência. O motivo da mãe era sempre por qualquer coisa que ela considerasse uma bagunça. Para lidar com isso, o Kevin criou Dennis, uma personalidade extremamente responsável e centrada, com mania por limpeza e organização, para tentar evitar os castigos da mãe que tanto o traumatizavam. Apesar do filme não se aprofundar nessa questão, provavelmente isso não deu certo e a mãe continua aplicando castigos físicos nele. Afinal, ela era uma desequilibrada que batia uma criança com um pedaço de metal, porque a criança fazia bagunça. Então podemos imaginar do que alguém que faz isso é capaz. Enfim, é provável que decorrente desses e outros traumas, o Kevin tenha ido criando cada vez mais e mais personalidades para lidar com esses traumas, ou como uma forma de passar a se comportar de um jeito que passasse a evitar as punições da mãe, até chegar nessas 24 que a gente conhece no filme. E como eu já mencionei, o TDI aponta traumas como uma das principais razões para acontecerem essas dissociações na identidade, pois elas surgem como uma forma de lidar com esse conteúdo que o Kevin não consegue lidar. É interessante ver que cada personalidade do Kevin é como um pedaço muito extremo de certos comportamentos. O Dennis é esse cara completamente centrado, o Hedwig é a criança extrovertida, e a Patrícia é a mulher responsável, e o Barry é o artista. É como se cada personalidade do Kevin fosse formada de um extremo de vários conceitos e estereótipos de pessoas. É como se fossem partes que são do Kevin, mas que não se apresentam nele e só se exteriorizam a partir de uma apresentação de uma certa personalidade. E quando se apresentam, vêm de uma forma tão extrema que chega a ser caricata. O Dennis, por exemplo, é o estereótipo da pessoa responsável e perfeccionista, completamente centrado no seu objetivo e capaz de deixar de lado qualquer coisa que possa tirá-lo do seu foco. Ele é inclusive apresentado como um personagem com um transtorno obsessivo compulsivo, que tem que fazer as coisas do seu jeito e com tudo meticulosamente organizado e planejado. Cada identidade divide com Kevin a luz. A luz seria o domínio da consciência e, consequentemente, do corpo do Kevin. A consciência é a capacidade de estar lúcido diante do mundo que te cerca, estar em contato com a realidade e pronto para reagir a ela. Uma pessoa com a consciência funcionando bem tem todas as suas funções psicológicas funcionando plenamente, como a atenção, a memória, o raciocínio lógico e o controle de movimentos. Já na dissociação da consciência que acontece nesse transtorno, o indivíduo passa a agir como se ele perdesse o controle do próprio sistema mental e do próprio corpo. Ou seja, é um ataque direto à consciência que afeta todas as funções psicológicas e na experiência da pessoa que vive o transtorno, um outro eu passa a tomar conta das suas ações e comportamentos. Esse outro eu teria ações, vontades, memórias e características próprias, que podem ser totalmente diferentes desse eu original. Então pode ser uma personalidade a mais ou várias, como acontece com o Kevin. Essa outra personalidade domina a consciência e logo domina todo e qualquer comportamento do eu original, enquanto ele fica no controle. Muitas vezes, as pessoas que têm esse transtorno sequer percebem a sua existência. Ele acaba sendo percebido pelas pessoas que convivem com alguém nessa condição ou pelo próprio terapeuta, ao perceberem a mudança, seja ela sutil ou drástica na personalidade. Essa outra personalidade que toma conta da consciência pode mudar diversos aspectos do comportamento,
Como a voz, o jeito de falar, de andar, de se vestir, de se comportar, tudo pode mudar, pois em teoria, um novo sistema mental está no controle, está na consciência e pronto para reagir à realidade da sua forma particular, como se mais de uma pessoa habitasse o mesmo corpo e cada uma delas se comportasse de acordo com a sua subjetividade. O Kevin tem essas 24 personalidades, mas não é preciso chegar a esse número. A existência de uma segunda personalidade já é o suficiente para cogitar a existência do TDI em uma pessoa. Para piorar, no TDI são comuns episódios recorrentes de amnésia dissociativa, como se cada personalidade que toma conta da consciência tivesse um local para armazenar suas próprias memórias, e isso não ficasse disponível à identidade original. A gente vê isso quando Kevin volta a si no filme. Ele não lembra de nenhum dos assassinatos que ele cometeu. Fica perdido e nem ao menos sabe onde ele está. No TDI, esses lapsos de memória não ficam restritos a eventos traumáticos. Algumas pessoas relatam acordar em lugares e não saber como chegaram lá. Não reconhecer pessoas que conheceram recentemente, relatam não se lembrar de eventos importantes, como o próprio casamento ou a morte de um familiar próximo, se esquecer de uma habilidade que aprenderam, como mexer em um computador ou ler, como se nunca tivessem experienciado nada disso, como se alguém tivesse vivido aquilo em seu lugar, chegando nos casos mais graves a não reconhecer filhos e até o parceiro ou parceira. Relatos da literatura nos mostram que pessoas nessa condição sentem como se não tivessem o controle sobre suas ações, ou como se seus corpos não lhes pertencessem, se sentindo distanciadas do próprio corpo, como se não fossem elas a estarem realmente ali e não pudessem controlar suas próprias ações. Isso é exatamente o que acontece em Fragmentado. Quando uma personalidade está no domínio, ela controla a situação, dita as regras e diz como as coisas devem acontecer. Se você está pensando que já ouviu isso em algum lugar, é porque provavelmente você está pensando na ideia de possessão da nossa cultura, que se assemelha muito em sintomas à ideia de um transtorno dissociativo de identidade. A ideia de um ser sobrenatural controlando seu corpo e determinando a conduta que você vai tomar a partir dele. É claro que devemos respeitar as crenças pessoais de cada um, porém no caso de uma pessoa com esses sintomas, é importante sempre ter um olhar mais científico, para sempre buscar ajudar essas pessoas da melhor forma possível. E claro, se essa experiência de mudança de identidade acontece somente em um contexto religioso, devemos entender essa experiência como um fenômeno da cultura daquele indivíduo, não supondo que ele sofre de um transtorno, somente porque dentro da religião dele, acredita-se na incorporação de entidades pelos seus fiéis. Para se diagnosticar alguém com TDI, um dos critérios é que essa dissociação não ocorra exclusivamente em contextos religiosos. A ideia de mais de uma personalidade em um mesmo corpo soa como algo totalmente absurdo de se imaginar e mais difícil ainda de se entender. Não é à toa que o TDI é provavelmente o transtorno mais controverso da psicologia. Existem aqueles que defendem firmemente que o TDI não existe de fato e que os pacientes dissimulariam a existência do transtorno para conseguir algum tipo de vantagem, como alguém que comete um crime e atribui ele à sua outra personalidade, como foi o caso do criminoso Billy Milligan, preso por abusar de 3 mulheres nos Estados Unidos. As mulheres alegavam que em cada situação ele mostrava comportamentos extremamente diferentes, se comportando como se fosse uma pessoa diferente em cada um dos casos. Ao todo, ele também tinha 24 personalidades e foi mandado para um hospital psiquiátrico, já que concluíram após uma longa análise que ele sofria do transtorno dissociativo de identidade. Billy tinha um passado parecido com o de Kevin, sofrendo diversos abusos na infância, assim como é com a maioria dos pacientes com TDI. É comum dentro do transtorno que a dissociação venha como um mecanismo de defesa a partir desses traumas vividos. Porém, apesar de constantes esforços para provar que o TDI não existe, ou mesmo dar uma outra explicação para ele, o mesmo segue sendo considerado uma psicopatologia diagnosticável, já que os relatos da literatura mostram casos em que cada uma das personalidades teriam características tão particulares ao ponto de somente uma delas desenvolver algum tipo de doença ou habilidade, como o caso da personalidade Barry do Kevin, que era um artista super talentoso, ou da outra personalidade que tinha diabetes. Fora da ficção, temos o famoso caso da paciente BT,
diagnosticada com TDI, que só conseguia enxergar quando uma ou outra personalidade assumiu o controle do seu comportamento. Os pesquisadores usaram eletrodos para verificar o que estava acontecendo no cérebro dela e descobriram que, dependendo da personalidade que assumiu o controle, o caminho da informação visual podia ser ou não interrompido, ou seja, o cérebro dela estava bloqueando a passagem da informação visual, impedindo o processamento visual e causando a cegueira, indicando que a mudança de personalidade também mudava a forma como o cérebro da paciente se comportava. O diagnóstico do TDI precisa ser feito com muito cuidado, por um terapeuta devidamente certificado, principalmente porque alguns sintomas são confundidos com a esquizofrenia por conta do paciente escutar vozes, com transtorno de estresse pós-traumático, pelos apagões na memória, além da relação do TDI com traumas, e até mesmo com o transtorno afetivo bipolar, que eu falei num vídeo sobre a Road Euforia e que vai estar aparecendo um card aqui, em que a mudança de humor de um extremo feliz, entre aspas, um episódio de mania ou hipomania, para um episódio mais depressivo são comuns. Mas a diferença é que no TDI essa mudança é mais imediata, enquanto que na bipolaridade ela é mais gradual. Mas materiais como o DSM-V e o CID-10 ajudam a identificar em detalhes esse e outros tipos de transtorno. Além disso, o processo de anamnese, investigação da história pessoal do indivíduo e testes psicológicos são outros recursos importantes. Lembrando que nunca é o ideal diagnosticar alguém única e exclusivamente pelos sintomas, ignorando outras tantas variáveis. E por hoje é isso, galera. Comenta aqui se vocês conhecem alguém diagnosticado com TDI, ou mesmo se não acreditam na existência desse transtorno e acham que a ciência ainda não chegou nas raízes de explicação dele. Vou deixar aqui embaixo o link de 2 artigos que eu usei para montar esse vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais no estudo desse transtorno. Também vou deixar o link de compra do DSM-5 e do CID-10, caso vocês queiram e possam comprar, vão estar ajudando o canal. Não esquece do like se você ainda não deixou ele aí. Um grande abraço e até a próxima!